Bom dia, pessoal. Já estamos no horário. Vamos começar. Senhoras e senhores, ohayou gozaimasu. Aloha, good afternoon or good evening, buenas noches e boa noite. Agradecemos a sua participação na palestra online multilingüe, o CAFO da Aristocracia de Ryukyu encontrado no Brasil, uma realização da Biblioteca da Província de Okinawa. Sou Hiroaki Hara, responsável pelo projeto da migração okinawana da Biblioteca da Província de Okinawa. Serei o apresentador da primeira parte, que são as apresentações em língua japonesa. Muito prazer. Muitas pessoas, desde Okinawa, Japão, Brasil, Havaí, Estados Unidos, Peru, Argentina, Bolívia, Canadá e outras regiões, cerca de 400 pessoas estão participando. Nosso objetivo é, junto das pessoas do exterior, ir moldando uma comunidade de aprendizagem sobre a história de Okinawa. Com a palavra, a senhora Katsumi Ogimi, diretora da Biblioteca da Província de Okinawa. Por favor. Aitai. Me chamo Katsumi Ogimi e assumi a diretoria da Biblioteca da Província de Okinawa a partir deste mês de abril. Meus sinceros agradecimentos por estarem participando hoje conosco, apesar de estarem ocupados. Esta palestra tem como objetivo expandir e transmitir às novas gerações a rede Utiná, através da transmissão online em diversos idiomas, e que os utinantes do exterior, as pessoas do Japão e do exterior, possam juntos aprender a história e cultura de Ryukyu e Okinawa. O nosso tema de hoje, o CAFO da Aristocracia de Ryukyu, encontrado no Brasil, é um importante documento histórico dos tempos do Reino de Ryukyu, que recebemos como doação durante a nossa missão de pesquisa e coleta de materiais em Campo Grande, em fevereiro de 2023. Quando realizamos o anúncio oficial em maio do ano passado, foi uma notícia grande nos jornais e TVs da província. Considerando que quase todos os materiais históricos se perderam na Batalha de Okinawa, fiquei profundamente emocionada com o fato do CAFO estar sendo guardado com cuidado lá do outro lado do mundo. Gostaria de reiterar o nosso mais profundo agradecimento à família Shirado do Brasil que nos doou o CAFO. Reitero o agradecimento também à Associação Okinawa de Campo Grande, Associação Okinawa Kenji do Brasil e aos okinawanos da região do Vale do Ribeira. Estamos, no momento, com uma exposição temática das fotos que digitalizamos no Brasil. E mais tarde falaremos um pouco sobre ela. A senhora Chiaki Hayase, que irá nos explicar sobre o conteúdo deste CAFO, e do Brasil, o senhor Marcel Assato, que nos apresentará sobre as atividades da Associação Okinawa de Campo Grande, e o senhor Newton Shirado, que nos contará sobre como este CAFO chegou ao Brasil. Nossos sinceros agradecimentos por terem aceito de bom grado a apresentação de hoje. Eu, assim como o nosso público, estou ansiosa pela apresentação de hoje. Para encerrar meu discurso, gostaria de contar com o contínuo apoio e colaboração de todos às nossas atividades de pesquisa das raízes e coleta de materiais. 28 de abril de 2024, Katsumi Ogimi, diretora da Biblioteca da Província de Okinawa. Espero que possam aproveitar o evento. Obrigado, diretora. Vamos agora passar para a palestra. Gostaria de apresentar a nossa palestrante, a senhora Chiaki Hayase. A senhora Chiaki Hayase atua atualmente como curadora da Biblioteca de Materiais Históricos Gosamaru, do município de Nakagusukuson. Entre 2020 e 2022, ela atuou como membro do projeto da migração okinawana da Biblioteca da Província de Okinawa,
montando as exposições temáticas sobre a migração de Okinawa, organizando os documentos com seu conhecimento técnico. Além de curadora, ela é arquivista e bibliotecária, com grande conhecimento e experiência sobre os valiosos documentos. Seu tema de pesquisa parte da perspectiva da preservação dos patrimônios culturais de Ryukyu e Okinawa, pesquisando os artesanatos metálicos e realizando a transcrição dos documentos históricos. Agora com vocês, a senhora Chiaki Hayase. Olá, sou Chiaki Hayase, curadora da Biblioteca de Materiais Históricos Gosamaru do município de Nakagusuku-son. Vou compartilhar a tela com vocês. Hoje irei falar sobre o Kafu do clã Mitsu Shinzan da família Shirado, o Kafu da nobreza de Ryukyu encontrado no Brasil. Eu estou aqui hoje porque em fevereiro de 2023, o Sr. Hara, da Biblioteca da província de Okinawa, me pediu para que organizasse o Kafu coletada na missão de visita ao Brasil. O Kafu, que estava sob a guarda da família Shirado, estava com as páginas coladas numa pasta arquivo, fora de ordem, e já não tinha mais a capa original. Porém, não havia dúvidas de que era um Kafu elaborado durante o reino de Ryukyu, pois é composta pela árvore desenhada em papel japonês, chamado washi, utilizado nos Kafu, e o carimbo da administração da corte com os dizeres Shuri no In. Assim, tentei organizar as fotos do Kafu segundo seu formato padrão. Foi aí que percebi que na pasta não estava somente o Kafu, mas o documento de registro civil japonês, o Koseki de 1910 e a declaração de casamento de 1928. Soube depois que o Museu Histórico Municipal de Narra possuía 2 volumes do Kafu do mesmo clã e fui verificar o conteúdo. Hoje apresentarei o resultado dessa pesquisa. Devido à limitação do tempo, vou compartilhar de forma simplificada. O conteúdo do Kafu encontrado no Brasil é 1. O segundo, o conteúdo do Koseki e a declaração de casamento. E o terceiro, a relação dos 3 Kafu do clã Mitsu Shinzan. São estes os principais tópicos que irei tratar hoje. Primeiramente, gostaria de explicar sobre as terminologias básicas da história de Ryukyu. O Kafu é um registro da linhagem que apenas a nobreza tinha permissão de posse, é um documento que contém datas de nascimento, as relações familiares, cargos na corte e o histórico das pessoas. Eram elaborados 2 volumes. Um ficava guardado no Keizuzá, localizado na corte de Shuri, e o outro era guardado pela família. E essa informação das famílias era atualizada uma vez a cada 5 anos através de um processo chamado Shitsugi. Nessa ocasião, era verificada a veracidade das informações no Keizuzá, assim como no momento da abertura do registro, e as informações iam sendo acrescentadas ao Kafu. Shitsugi significa acrescentar. Quando a província de Okinawa ainda era o reino de Ryukyu, uma nação independente, a classe dominante que trabalhava na corte era chamada de samuré. Escrevia-se Shizoku em kanji e era chamado de samuré. Diferenciava-se dos hyakusho, ou mukei, que não possuem árvore, a plebe pagadora dos impostos, que se dedicavam à agricultura e à pesca. O fato da família do Sr. Newton possuir um Kafu significa que nos tempos do reino de Ryukyu, sua família era da classe dominante. Segundo, Shinzan, a próxima é Shinzan. Shinzan se refere à classificação da linhagem. O centro administrativo do reino de Ryukyu é chamado de Shuri-Ofu, a corte de Shuri. Os documentos administrativos emitidos pela corte, como ordens de nomeação e documentos oficiais, tinham pregados sinete com os dizeres Shuri no In, ou selo de Shuri. E claro, os Kafu também eram carimbados com o sinete. O Keizuzá era o cartório que cuidava dos Kafu, instituído em 1689, e muitos Kafu foram elaborados. Aqueles que registraram suas árvores nesse momento são classificados como Fudai, e os que registraram seus Kafu após 1729 são chamados de Shinzan. Além disso,
Já no final do reinado, dentre os Shinzan, haviam aqueles que eram promovidos à casta nobre, como prêmio por doações de altas quantias e trabalhos de caridade. E a rota de progressão na carreira era diferente para Fudai e para Shinzan. A figura 1 mostra a rota de progressão de carreira no reino de Ryukyu. Da direita para a esquerda, a hierarquia vai subindo. A primeira linha indica a casta. A segunda é a cor do chapéu e a terceira a sua hierarquia. Em Ryukyu, para cada casta havia uma cor e materiais diferentes para as roupas, o chapéu e o ornamento do cabelo, de forma que sua aparência já mostrava sua hierarquia. Ao subir na hierarquia, o seu chapéu também mudava de cor. No primeiro bloco à esquerda estão os Oji e Aji, que são da realeza, fora da hierarquia e numa posição próxima ao rei. Existem duas categorias para os nobres, Satonoshi Sujime e Chikudun Sujime. Dependendo da categoria, a rota de progressão na carreira mudava. Os Shinzan iam pela rota do Chikudun Sujime. É um pouco complicado, mas gostaria que me acompanhassem com estes termos em mente. Primeiro, o conteúdo do CAFO encontrado no Brasil. E agora começaremos o nosso assunto principal. Irei explicar sobre o CAFO da família Shirado do Brasil. Na primeira folha, temos as informações sobre a linhagem e o fundador. O selo de Shuri era pregado de maneira que o nome do fundador da ramificação, Seikaku, ficasse centralizado e à direita as informações referentes ao fundador. Está registrado que o ancestral fundador desta linhagem é Seikaku, segundo filho de Seirin, é oriundo de Nakanoshima. Seirin é da quarta geração a partir de Seibo Shirado, que é filho de Rokuemon Hidaka, oriundo da região que atualmente é conhecida como Arquipélago Tokara, da província de Kagoshima. Irei mostrar mais tarde, mas há um Kafu que começa com Seibo Shirado, e lá diz que na quinta geração, Seikaku começou um novo Kafu como Shiryu. Shiryu significa ramificação. Em oposição a Shiryu, a família tronco é chamada de Seito. Ao digitar a árvore no Kafu, fica com a figura 2. A partir da página seguinte estão os registros com o currículo e as realizações de cada pessoa. Começarei pelo Seikaku. Seikaku, da quinta geração, seu Warabiná é Mayamato. Warabiná é o nome usado até atingir a maioridade. E seu Karaná é Mitsuoho. Karaná é o nome em estilo chinês das pessoas de Ryukyu. Todos do mesmo clã usam este sobrenome chinês. No caso da família Shirado, Mitsu é esse sobrenome. Todos os nobres possuem um Karaná. Seikaku nasceu no dia 27 de maio de 1767, como segundo filho de Seirin e Makamado do clã Ryu. Sua esposa é Umito do clã Yo. Em 1790, nasce seu primeiro filho, Seiko. A primeira filha, depois, Makamado, em 1799. E em 1815, o segundo filho, Seigen. O terceiro filho, Seiryu, nasce em 1818, mas faleceu ainda pequeno, com 9 anos. Seikaku
Atingiu a maioridade aos 14 anos no dia 21 de setembro de 1781, mas por um bom tempo ficou sem cargo. Em 1799, aos 32 anos, é ordenado Chikudun Zashiki. Seu tratamento era Nia e passa a ser Chikudun. Depois, em 1808, aos 41 anos, é promovido a um oficial de chapéu amarelo. E como ele subiu na hierarquia, seu tratamento passa a ser Chikudun Pechin. E em 1823, aos 56 anos, é nomeado para o cargo de Goyoi Okura Oyako. Goyoi Okura é o departamento que prepara os suprimentos em momentos de emergência decorrentes de desastres. Oyako é algo como um chefe de seção desse departamento. Em 1873, aos 70 anos, é promovido a Sedozashiki. Como se subiu na hierarquia, seu tratamento passa a ser Pechin. No ano seguinte, é realizada a celebração da coroação de Shoiko e é promovido a Zashiki. Em 20 de julho de 1842, sua esposa, o Mito do clã Yo, falece aos 74 anos. 3 anos depois, em 22 de julho de 1845, Seikaku falece aos 79 anos. O próximo é o da sexta geração, Seiko. Seiko é primogênito de Seikaku. Seu Arabina é o Mikame. E seu Karaná é Mitsu Shokun. Ele nasceu em 9 de dezembro de 1790. Seiko casa-se com Matsuru, do clã Heki, e tem seu primeiro filho, Seicho, em 1811, e em 1813 o segundo filho, Seiken. Mas Seiken faleceu com 3 anos. Seiko atinge a maioridade aos 14 anos, no dia 21 de dezembro de 1804. Em 1819, aos 29 anos, é ordenado Chikudun Zashiki. Em 1854, aos 64 anos, é promovido a Sedozashiki. E em 1857, aos 67 anos, torna-se Zashiki. Sobre a profissão, em 1840, aos 50 anos, chega ao cargo de Shinoboseza Hisha. Shinoboseza Hisha. Shinoboseza é um departamento que cuida dos tributos que a corte enviava a Kagoshima. Hisha é um servidor que está abaixo de Oyako. E em 1848, aos 58 anos, torna-se Nahaso Kumigashira. Nahaso Kumigashira é o que cuidava da segurança de Naha. Ele foi nomeado para o cargo em 1852, 1855 e 1858. Seiko foi nomeado para o mesmo cargo em 1852, 55 e 58. E em 1850, aos 60 anos, torna-se Izumizaki Mura Gakkou no Shidori, que cuida da educação dos nobres do povoado de Izumizaki de Naha. E o próximo é, em 1853, torna-se Miyako Okura Oyako. Este trabalho cuidava dos grãos, produtos e impostos provenientes das ilhas Miyako e Yaeyama, mas não significa que era enviado para as ilhas. Em maio de 1859, aos 69 anos, é nomeado Nahaso Yokome. Este cargo cuida da seguração urbana.
os nobres de Narra eram nomeados e, caso prestassem um bom serviço, tinham a chance de receber terras quando se aposentassem. Seiko começa a ter cargos a partir dos seus 50 anos, mas, como os registros só vão até 1859, não sabemos até onde ele chegou. O próximo é sétima geração, Seicho. Seu Arabiná é Umikana. Umikana. E o seu Karaná é Mitsugenko. É o primeiro filho de Seiko e nasceu no dia 12 de junho de 1811. Sua esposa é Umikame do clã Kyo. E em 1840 nasce sua primeira filha, Mazuru. Porém, como Seicho não teve um filho para sucedê-lo, foi sucedido por Seishin, seu primo de segundo grau. Seicho atinge a maioridade aos 14 anos no dia 9 de janeiro de 1825 e em dezembro de 1838, aos 27 anos, é ordenado Chikudun Zashiki como celebração da finalização da cerimônia de coroação do rei Shoiku. Fica desempregado até 1857, mas aos 46 anos se torna Shinobu Sezahisha. No ano seguinte, em 1858, é promovido para o nível hierárquico que usa chapéu amarelo devido à celebração do casamento do rei Shotai. Em maio de 1859, aos 48 anos, é nomeado Fuda Aratame Kenja das ilhas Aguni e Tonaki. E Fuda Aratame Kenja é o fiscal que vai às ilhas distantes para checar os registros familiares e de terras para coletar os impostos. Seicho fica nas ilhas durante 5 meses e retorna em setembro. Quanto ao Seishin, o primo de segundo grau que sucedeu Seicho, esse caso, o registro vão até esse pedaço. Em relação ao Seishin, eu encontrei seu registro no CAFO do acervo do Museu Histórico Municipal de Narra. Vamos ver depois. E o próximo é, vamos voltar um pouco, da sexta geração, Seigen. Seigen é segundo filho de Seikaku. Vamos ver a imagem 2. Seu Arabiná é Umi Hyakusai. E seu Karaná é Mitsu Shoko. Seigen nasceu no dia 21 de dezembro de 1815 e sua esposa é filha do Chikujun de Miyagi, o Muke, Maushi. Em 1841, nasce sua primeira filha, o Mito, e em 1843, seu primeiro filho, Seichi. Seigen chegou à maioridade aos 14 anos, no dia 8 de agosto de 1829. E em 1852, aos 37 anos, é ordenado Chikudun Zashiki. Os registros de Seigen terminam aqui. Vocês virão mais tarde no Koseki, o documento de registro do Japão, de que Seigen se mudou para o povoado de Sakimotobumura, ainda cedo, tendo se casado com uma aldeã. Mukei é uma referência aos plebeus que não possuem árvore genealógica. Os oficiais da administração regional são escolhidos dentre a plebe, mas como os cargos são exercidos por determinadas famílias do povoado, costumavam ser tratados por Chikudun ou Petin. Acredito que o seu sogro, Chikudun de Miyagi, também seja esse caso. O próximo é sétima geração, Seichi. Seu Arabiná é Tarugani. E seu Karaná é Mitsuheido. Ele é o primeiro filho de Seigen e nasceu no dia 26 de novembro de 1843.
e chegou à maioridade aos 14 anos no dia 6 de dezembro de 1857. Os registros do Kafu terminam aqui. Neste Kafu constam os registros desde Seikaku, da quinta geração, até Seiichi, da sétima geração, de 1767 a 1859. São 92 anos registrados. Os cargos ocupados pelas pessoas da família Shirado tinham um mandato de 1 a 3 anos. Da segunda metade do século XVIII e ao longo do século XIX, o reino de Ryukyu se encontrava fragilizada devido aos sucessivos desastres naturais e à fome que assolava o reino. A baixa nobreza se encontrava numa situação difícil por não ter um emprego na corte. Por essa razão, os segundos e terceiros filhos, que não conseguiam emprego na corte, migravam para o campo em busca de trabalho. Agora, vamos para o próximo documento. É o segundo. É o Koseki e a declaração de casamento. Este é um Koseki emitido em Motobumura, da comarca de Kunigami-gun, em 5 de novembro de 1910. O titular deste Koseki é Seiichi Shirado, nobre, residente na casa 44 do Asa de Sakimotobo, do município de Motobuson, da comarca de Kunigami-gun, província de Okinawa. O titular anterior consta que é o já falecido pai Hyakusai Shirado. No Kafu consta que Seigen, da sexta geração, tinha como Arabiná Umi Hyakusai. Há alguns desencontros de informação entre o Kafu e o Koseki, mas podemos pensar que se trata da mesma pessoa. Neste Koseki, Seiichi consta sua esposa, os 8 filhos e netos. Um total de 23 pessoas estão registrados. Como consta que Seiichi sucedeu a titularidade do registro em 1866, Seigen teria falecido antes. E também podemos observar que já estava morando no feudo de Motobu Magiri. Seiichi se casou com a Uto Kinjo de Sakimotobo em 1864. Tiveram uma filha e 7 filhos. Uchi, a primeira filha de Seiichi, casou-se com um nobre chamado Hidemasa Sakihama. E o primeiro filho de Seiichi, Seikin, se casou com Uto Sakihama, do mesmo povoado, em 1894. E em 1895 nasce seu primeiro filho, Seishin, seguido por Seigen em 10 de fevereiro de 1901 e terceiro filho, Seikan, em 1904. O segundo filho é o avô do Sr. Newton Shirado. Segundo o banco de dados dos registros de imigração okinawana, o primeiro filho de Seiichi, Seikin, emigrou ao Canadá aos 33 anos em 1907, como operário de construção da ferrovia e faleceu em Vancouver no ano seguinte, em 1908. Com o falecimento de Seikin em 1908, seu primeiro filho, Seishin, sucede a titularidade do Koseki. Depois, Seigen se casa com Kamade em fevereiro de 1928, é a declaração de casamento, né? E em maio viajam para o Brasil. Okinawa, após o desmantelamento do reino de Ryukyu e tornando-se parte do Japão, teve um aumento populacional e falta de alimentos. Assim, muitas pessoas se lançaram para o exterior com o intuito de retornarem com condições melhores. Da família Shirado, os filhos e os netos de Seiichi também emigraram. Este Kafu que foi encontrado estava sob a guarda da família de Seigen, que emigrou ao Brasil. O interessante do Kafumitsu Shinzan encontrado no Brasil não é apenas a descoberta do documento da genealogia, mas está guardado junto dele o Koseki e a declaração de casamento das pessoas que se conectam com os registros no Kafu. Ou seja, é possível traçar as origens da família Shirado até os tempos do reino de Ryukyu. Grande parte dos Koseki de Okinawa do período pré-guerra se perderam na guerra. Assim, mesmo que tenham um Kafu, é difícil fazer a ligação com o Koseki.
Há pessoas que montam árvores genealógicas, mas não é o mesmo que um registro oficial. E há muitos Cafu também que se perderam na guerra. Segundo o catálogo da família Cho, consta que havia no total 2.891 volumes de Cafu. Porém, atualmente, estão registrados no banco de dados do Museu Histórico Municipal de Narra 1.218 volumes. Cerca de mais da metade se perdeu. É bastante raro conseguir comprovar as origens através destes registros oficiais. A seguir, vamos tratar sobre vamos para o próximo item. Terceiro, a relação dos três Kafu do clã Mitsu. Esta imagem, a árvore deste Kafu do clã Mitsu, Shinzan, ela termina com Seishin, o primo de segundo grau, sucedendo a casa. Mas faltam os registros sobre Seishin. Mas, felizmente, no acervo do Museu Histórico Municipal de Narra, eu consegui encontrar os registros sobre Seishin em outro Kafu. É possível pesquisar os nomes dos Kafu que estavam registrados no Keizusa no período final do reinado através do Ujishu, um catálogo dos Kafu publicado pelo município de Nahashi. Segundo o Ujishu, no final do reino, haviam 5 Kafu do clã Mitsu Shinzan, que tem Rokoemon Hidaka como antepassado. Atualmente, temos notícias de apenas 3 volumes de Kafu do clã Mitsu Shinzan. Um deles foi doado pela família Shirado do Brasil para a biblioteca da província de Okinawa, o Kafu da ramificação do clã Mitsu, número 2574 no Ujishu. Há ainda mais 2 Kafu no acervo do Museu Histórico Municipal de Naha, número 2574. Um é o Kafu da família Tronco do clã Mitsu, número 2572, no Ujishu, doado ao município de Naha em julho de 2023, sendo a linhagem primogênita fundada por Seibo Petin de Shirado, de Karana Mitsuhiei, filho primogênito de Rokoemon Hidaka. O outro O outro é o Kafu da ramificação Mitsu número 2575 no Ujishu, que começa com Seishi, Chikudunpei de Shirado e Karaná Mitsuoa. Seishi é sétimo filho de Seirin. Seirin, creio que este nome lhe soa familiar. Seikaku e Seishi são filhos de Seirin, são irmãos. Por essa razão, vemos que estes dois Kafu têm uma relação de parentesco muito próxima. Neste Kafu número 2575, consta que a Seishin é segundo filho de... É o Kafu que começa com um Seishi, né? Seishin é segundo filho de Seibo, sendo Seibo da sexta geração. Seu Arabina é Matsugani e seu Karaná é Mitsukodo. Seishin nasceu em 26 de setembro de 1842. E como Seicho, seu primo de segundo grau, não tinha sucessor, fez solicitação à corte em 30 de novembro de 1860 e sucedeu a linhagem. Assim, vemos que o Cafu de Seicho havia registros até 1859, quando Seicho tinha 48 anos. Seiko e Seicho falecem em 1860 e vemos que o primo de segundo grau de Seicho, Seishin, o sucedeu após solicitação à corte quando tinha 18 anos. Temos também que o Cafu da família Tronco, número 2572, que Seikei da quinta geração, Seikei esse aqui,
Na geração dele, também não tinha herdeiro. Assim, o quarto filho daquele mesmo Seirin, Seiko, o sucedeu. Assim, sabemos que estes três Kafo estão ligados pelos filhos de Seirin. Este aqui, né? Seiko, da quinta geração, nasceu em 29 de dezembro de 1776 e é quarto filho de Seirin. Porém, Seike, da quinta geração da família Tronco, falece repentinamente aos 41 anos, no dia 18 de julho de 1808. Como Seikei tinha apenas uma filha, a Umito, em 1841, Seiko sucede a linhagem da família Tronco aos 65 anos. São 33 anos após a morte de Seike. Provavelmente, estavam procurando alguém de uma linhagem mais próxima para sucedê-lo, mas que não tiveram sucesso. Percebemos que, na ausência de um herdeiro, havia uma tradição de buscar um parente masculino da mesma geração como sucessor. Seco faleceu em 5 de novembro de 1861, aos 86 anos. O último registro neste cafo da família Tronco é de 1877. Em 1872, o reino de Ryukyu é instaurado o feudo de Ryukyu-han, e estou surpresa em saber que ainda realizavam Shitsugi, a atualização do registro. Em 1879, o reino de Ryukyu é desmantelado e estabelecido a província de Okinawa. Finalmente, vamos falar sobre as origens do clã Mitsu. Tudo começou Tudo começou em 1638, quando Dokuemon Hidaka, natural de Nakanoshima, do feudo de Satsuma, atual arquipélago de Tokara da província de Kagoshima, chega a Ryukyu como subordinado do fiscal de Satsuma, Ata Naizen. Dokuemon Hidaka, esse aqui, Dokuemon Hidaka, se casa com Maju, sacerdotisa do templo Naminoue, e tem dois filhos. São dois. Da primeira geração, Seibo e Seijo. Porém, em 1649, quando Rokuemon estava retornando à sua terra natal, o navio é atingido por um tufão e, infelizmente, Rokuemon acaba falecendo. Assim, seu nome póstumo é Mitsukai Jōsui. Em 1689, Seibo usou este ideograma Mitsu como sobrenome quando fez o Kafu. Porém, o capo foi indeferido pela corte por falta de realizações e conteúdo. Sei, da segunda geração, o filho de Seibo, fez uma nova pesquisa sobre seu avô e fez nova solicitação à corte em 1729. O capo foi deferido e se tornaram nobres da categoria Shinzan do clã Mitsu. Vou pular os detalhes, mas Atanaizen se refere a Tadayoshi Ata, samurai do feudo de Satsuma. A relação destes três Kafo nos ensina como era a sociedade nobre da época e as regras de sucessão de uma casa sem herdeiros. Acredito que são um importante patrimônio cultural. Fiquei emocionada com a grandeza de Uto, que protegeu o Kafo durante aquela terrível batalha de Okinawa e transmitiu o orgulho da nobreza de Ryukyu ao Brasil. Na pasta na qual o cafo estava colado, havia um papel vermelho colado que transmitia a morte de Uto. No papel consta: faleceu no dia 5 de dezembro de 1969, Uto Hidaka, 95 anos, e seu nome póstumo é Shaku Seigan. Segundo o Koseki que vimos anteriormente,
Uto é esposa de Seikin, pai de Seigen, que migrou ao Brasil. Uto é sexta filha de Hidetaka Takihama do clã Gyu, aristocrata residente no povoado de Sakimotobu, no feudo de Motobu-Magiri. Ao que parece, a família Shirado era bem próxima da família Sakihama, que são nobres também, tendo vários casamentos entre os membros das famílias. Magose, a mãe de Seishin que sucedeu a casa, também é filha de um Sakihama, do clã Gyu. Quanto aos casamentos nas terras onde emigraram, percebemos que há um grande número de casamentos e chamamentos entre as famílias aristocráticas. Na sociedade aristocrática, era bastante comum o casamento entre as famílias de mesmo nível hierárquico. Acredito que seja um resquício desse costume. Novamente, gostaria de agradecer à família Shirado, que emigrou ao Brasil, por terem guardado bem este documento. Agradeço a sua atenção. Gostaria de aproveitar este momento para agradecer ao encarregado do Museu Histórico do município de Narra e da família Hidaka Shirado pela cooperação para esta pesquisa. Aqui encerro a minha apresentação. Senhora Hayase, muito obrigado. A seguir, assistiremos a uma apresentação sobre a exposição temática que está sendo realizada no quinto piso da biblioteca, intitulada Exposição de Fotos dos Utinantes do Brasil, as Pessoas das Colônias Okinawanas, que será realizada pela senhora Chiharu Yonahara. Agora com vocês a senhora Chiharu Yonahara. Senhoras e senhores, bom dia. Sou Chiharu Yonahara da seção de materiais. Vou compartilhar a tela. Vou iniciar. Senhoras e senhores, sou Chiharu Yonahara da seção de materiais e informações da Biblioteca da Província de Okinawa. Como parte do Programa de Difusão Internacional do Saber e Espírito de Ryukyu Okinawa, do ano fiscal de 2023, a Biblioteca da Província de Okinawa montou em seu quinto piso, no espaço de exposições, a exposição temática Exposição de Fotos dos Utinantes do Brasil, as Pessoas das Colônias Okinawanas, com duração de cerca de 2 meses, do dia 13 de março a 13 de maio. A Biblioteca da Província de Okinawa visitou o Brasil em fevereiro e agosto de 2023 e, com imensa ajuda das pessoas da Associação Okinawa Kendin do Brasil e da Associação Okinawa de Campo Grande, pudemos realizar a pesquisa e coleta de materiais da emigração okinawana e também a pesquisa das raízes. O conteúdo desta exposição mostra para a população de Okinawa uma parte do que foi realizado. Dividimos o conteúdo da exposição em 3 temas, das regiões de Campo Grande, Vale do Ribeira, com grupos, casamentos e educação, mostrando a vida dos okinawanos que emigraram para o Brasil. As fotos que não foram apresentadas nos painéis podem ser visualizadas pelo monitor totem instalado na exposição. Começando pelo espaço Grupos, digitalizamos fotos em grupo e em família, registros da imigração e materiais pessoais das pessoas das regiões de Campo Grande, onde muitos okinawanos vivem, e da região do Vale do Ribeira, em São Paulo, que fez sucesso com a indústria da banana. A partir destes importantes registros, podemos conhecer como era a vida dos primeiros imigrantes e quão forte era a união das associações okinawanas e os grupos dos jovens. Mata do Segredo, Buracão, Mata do Cerolo são colônias fundadas por okinawanos. Com o rápido desenvolvimento de Campo Grande, a população da cidade cresceu e a demanda por produtos agrícolas aumentou. Os okinawanos foram chamando seus amigos e conterrâneos que estavam em outras regiões do Brasil e também da distante Okinawa, fazendo as colônias crescerem.
Outra região do Brasil em que os imigrantes okinawanos se estabeleceram é no entorno da linha Santos-Juquiá, quando em 1912 as obras da estrada de ferro que liga Santos a Juquiá começaram, muitos imigrantes okinawanos tomaram parte. As estações Anadias e Itariri são construídas na linha férrea e os okinawanos desbravaram as terras da região, formando uma região com concentração de okinawanos. Esta região costeira, com clima subtropical e de muita chuva, lembrava muito o clima e a paisagem da terra natal. Em 1930, o cultivo de banana torna-se a principal atividade e os bananais se expandem por todos os lados. Na exposição, podemos ver fotos que mostram uma cena da Feira Agrícola de 1937 e Shukichi Higa, primeiro japonês a tirar habilitação para dirigir no Brasil. O próximo tema é casamentos. É o espaço casamentos. Estamos mostrando fotos de alguns casamentos. Os casamentos eram um dos grandes eventos para toda a colônia. Parentes, pessoas da mesma colônia, patrícios que moram em regiões próximas. Muitas pessoas iam felicitar os noivos. Ao que parece, nos casamentos daquela época, acontecia muito dos pais decidirem pelo casamento dos filhos e a noiva ser registrada no COSEC momentos antes da viagem. Os jovens imigrantes começavam como colonos e, após juntar dinheiro e experiência, começavam seu próprio negócio agrícola, contribuindo para a expansão da produção agrícola. As mulheres também foram mão de obra importante, dando duro enquanto criavam filhos. Os belos noivos, a almofada onde dizem que era deixado a aliança, o bolo de casamento, rodeados por suntuosas flores e banquetes, pessoas rindo enquanto conversam. As fotos capturaram esses momentos de felicidade. E no próximo espaço são as pessoas e as paisagens das colônias okinawanas. Aqui temos diversos materiais que as pessoas trouxeram até nós. Jovens sendo recebidos com bastante carinho pelos seus companheiros de escola, fotos de encontro da turma da escola, pessoas tocando sanshin, crianças com belos kimonos, paisagens com telhas. São cenários que não há nenhuma diferença com Okinawa. Além das muitas fotos que nos trouxeram, um material importante para falarmos de história são os documentos como os passaportes, o certificado de viagem e os recibos de transferência. Esses materiais contêm informações por escrito de dados importantes para desvendar corretamente a história, como a época, a data, objetivo e registros. E, por último, o espaço da educação, temos a temática da educação nas colônias okinawanas. Com o prolongamento da estada dos imigrantes, os imigrantes constroem escolas primárias através da ajuda mútua para resolver as questões como a preocupação com a educação dos filhos e a preocupação do governo brasileiro com a educação no campo. Essas escolas primárias, construídas pelos okinawanos, após serem doadas para os governos estaduais e prefeituras municipais, são reconhecidas oficialmente e o ambiente escolar vai sendo melhorado. Nas escolas, geralmente um professor brasileiro ensinava. De manhã era uma grade curricular baseada na legislação da educação do Brasil e à tarde havia, na forma de reforço, o ensino da língua japonesa. Nos painéis, o principal são as competições e fotos de formatura, mas a construção que aparece ao fundo, as escolas, me faz sentir um orgulho, que talvez seja por me fazer sentir a força dos Utinantio que se estabeleceram no Brasil, o sentimento e a visão de futuro dos imigrantes que apostaram na educação dos seus filhos para escaparem da dura situação em que se encontravam. Além disso,
as imagens que digitalizamos e não foi possível acrescentar nos painéis, é possível visualizar as cerca de 1.400 imagens no nosso monitor totem. Estes materiais coletados estão sendo registrados no acervo da Biblioteca da Província de Okinawa como importantes materiais para que difundam a história da imigração okinawana ao Brasil e desejo que sejam de grande utilidade para os pesquisadores da imigração. O que enxergo através dessa exposição somos nós, o Utinantio, que nos estabelecemos nas distantes terras do Brasil. A imagem dos Utinantios que floresceram como uma identidade, preservando as tradições culturais sem se esquecer do orgulho deste povo. Para encerrarmos, gostaria de dizer que recebemos a colaboração de muitos Utinanti do Brasil. Em nome de todos os servidores da Biblioteca da Província de Okinawa, de coração expresso a nossa gratidão. A foto de fundo é a paisagem que vi do carro a caminho de Itariri. O senhor Shinji Yonamine, que nos acompanhou, me disse: a vista daqui lembra a paisagem de Nago, não acha? E tirei a foto correndo. Quero seguir me esforçando para apresentar a história como ela realmente é, não medindo esforços para coletar, organizar e preservar os materiais que podem contribuir para as pesquisas da emigração, para que as muitas histórias ainda desconhecidas da imigração não sejam apagadas, sugerindo novos projetos que, baseados na rede Utinanchu, que liga as pessoas, sem esquecer da identidade dos pioneiros que atuaram pelo mundo, para que possam ser transmitidos para as próximas gerações. E, em relação ao arquivo PDF da exposição, que está em japonês, estamos trabalhando para que possa ser baixado do site da biblioteca após terminada a exposição, por volta de meados de maio. Espero que o maior número de pessoas da população da província de Okinawa venha visitar esta exposição. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, senhora Yonahara. Na sequência, teremos a apresentação do senhor Marcel Assato, vice-presidente da Associação Okinawa de Campo Grande. Boa noite, meu nome é Marcel Aracaki Asato, sou da Associação Okinawa de Campo Grande. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre a nossa associação. Vou compartilhar aqui a tela. Então, meu nome é Marcel, eu sou atual vice-presidente de consultoria patrimonial e ex-presidente da diretoria executiva da Associação Okinawa de Campo Grande. Eu coloquei essa imagem de capa justamente porque ela demonstra muito bem a integração dos imigrantes okinawanos no Brasil, especialmente aqui em Campo Grande, e ela foi elaborada pelo designer Fabrício Aracaki. A nossa história começa com a fundação da nossa cidade, Campo Grande, em 1899. Campo Grande é essa cidade que fica aqui na região centro-oeste do Brasil, como está apontado no mapa. A nossa história também começa com a imigração japonesa e em 1908, com a chegada do navio Kasato Maru, em junho, sendo que quase metade dos imigrantes que vieram eram provenientes de Okinawa. Inicialmente, os imigrantes okinawanos eles foram distribuídos pelas fazendas de café no interior de São Paulo. Entretanto, muitos ficaram insatisfeitos com as condições de trabalho, muitas vezes semelhantes à escravidão. Então, quando ficaram sabendo da construção da estrada de ferro noroeste do Brasil, muitos decidiram partir para essa nova jornada, chegando então a Campo Grande em 1914. E, por fim, resolveram se instalar por aqui. Então, os imigrantes okinawanos, através da aquisição e arrendamento de terras, passaram a formar colônias dentro de Campo Grande, concentrando-se principalmente na horticultura. Por exemplo, temos a Mata do Cerola, Mata do Segredo,
bandeira, dentre outros. Atualmente, Campo Grande possui a segunda maior colônia de descendentes de okinawanos no Brasil, sendo que cerca de 60 a 70% dos Nikkeis são de origem okinawana aqui. Em 1922, Kame Chinen, juntamente com outros conterrâneos de Okinawa, fundou a Associação Okinawa de Campo Grande, onde inicialmente funcionava no local onde hoje é a Associação Nipo-Brasileira e a Escola Visconde de Cairu. Os objetivos principais da associação eram de servir como centro de auxílio mútuo, discussões, solução de problemas em apoio à comunidade okinawana em Campo Grande. E também, por muito tempo, a Associação Okinawa funcionou quase como um órgão consular, já que, depois da guerra, Okinawa pertencia aos Estados Unidos até 1972. Com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, a comunidade japonesa em Campo Grande ficou dividida em dois grupos: os vitoristas, que não aceitavam a ideia de derrota do Japão, e os derrotistas, que aceitavam a ideia de derrota. E os conflitos ideológicos deterioraram a convivência interna entre os okinawanos em Campo Grande. Assim, por volta de 1960, a Associação Okinawa reivindicou a cessão de parte do imóvel do local onde hoje se situa a Escola Visconde de Cairu e a Associação Nipo-Brasileira. Entretanto, a proposta não foi aceita, então decidiram encerrar as atividades naquele local. A doação de parte do terreno de Oshiro Takemori, além de enormes esforços da comunidade, permitiram a construção da sede própria da Associação Okinawa, onde está até hoje. Em 1986, após diversas tratativas e com apoio de inúmeras autoridades e também da Associação Okinawa Kenjin do Brasil, foi firmado em Okinawa o Convênio de Amizade e Cooperação entre a província de Okinawa e o estado de Mato Grosso do Sul. E esse acordo teve como principal objetivo o desenvolvimento recíproco através de intercâmbios nos segmentos culturais, científicos, tecnológicos, comerciais, agronegócios e afins, além do estreitamento e maior interação de amizade entre os dois estados irmãos. Atualmente, com a integração dos descendentes de okinawanos na sociedade brasileira, os objetivos da Associação Okinawa concentram na preservação e difusão da história e cultura dos imigrantes okinawanos, através de manifestações culturais como música, dança e esportes, em diversos eventos que ocorrem ao longo do ano. E aqui nessas imagens podemos ver algumas fotos de eventos antigos e mais recentes. Nessa outra foto, podemos ver o Shishimai, o grupo de Taiko, Kariushi, e o grupo de Sanshin, da associação. E estes são os nossos eventos anuais: o Ano Novo dos Signos, Sanshin no Hi, Dia das Mães, Festa Junina, Shichiguachi Matsuri, o aniversário da associação, o Chinanchu no Hi e o Bonenkai. E também ao longo do ano nós fazemos vários eventos promocionais de comida para arrecadar fundos para a associação. E aqui são imagens do desfile que ocorre no dia 26 de agosto, que é aniversário de Campo Grande. A Associação Okinawa sempre desfila e é um momento que podemos expor um pouco da nossa cultura para a população geral. E esta é a nossa maior festa, a festa junina, uma festa tipicamente brasileira, porém com um toque okinawano. É nessa festa que servimos a tradicional sopa de cabrita, o Hija no Shiro. E essa nossa festa tem se tornado muito famosa aqui na cidade de Campo Grande.
Em fevereiro de 2023, tivemos a honra de receber a visita de integrantes da Biblioteca de Okinawa, que vieram pesquisar fotos e documentos antigos dos imigrantes okinawanos. Também realizaram consultas genealógicas aos interessados em saber mais sobre as histórias das próprias famílias. E foi aí que foi descoberto o cafo da família Shirado. Essa parceria continuou também em agosto de 2023, quando foram realizadas mais consultas genealógicas abertas ao público durante o Festival do Soba da Feira Central. E também realizamos em conjunto a exposição sobre o romance Noroeste Tetsudo e os Okinawanos de Campo Grande em um dos shoppings da cidade. E vou aproveitar também para contar um relato pessoal que tem tudo a ver com esses estudos e descobertas. Em outubro do ano passado, eu tive a oportunidade de passar um fim de semana no Havaí, onde pude participar da reunião da Sociedade Genealógica Okinawana do Havaí. O trabalho dessa organização é muito bonito e importante para nós descendentes de okinawanos ao redor do mundo. Consegui sentir a força da rede Utiná, em que as pessoas se conectam e se ajudam. Também pude conhecer mais sobre a importante influência dos okinawanos no Havaí. Essas fotos mostram Kyuzo Toyama, o pai da imigração okinawana. Ele dizia algo como: "Vamos nos aventurar pelo mundo. Nossa casa são 5 continentes." E nessa outra foto está Tisha Aragaki, que em 2018 me colocou em contato com Hiroaki Hara, que conseguiu levantar informações sobre a minha família. E através dessas informações, juntamente com a Sociedade Genealógica Okinawana do Havaí, ano passado eu tive a oportunidade de conhecer meus parentes do Havaí, primos do meu avô. Infelizmente as fotos ficaram embaçadas. Inspirados na Sociedade Okinawana Genealógica do Havaí, ano passado resolvemos dar início a um novo projeto, o Grupo de Estudos Genealógicos e Históricos Okinawanos de Campo Grande, em que hoje a Patrícia Aguena está na liderança. O objetivo é justamente dar continuidade às pesquisas genealógicas e históricas, pois acreditamos que cada vez mais descendentes têm curiosidade de saber mais sobre as histórias das próprias famílias. E também é uma forma de resgatar os descendentes que se afastaram para mais perto da cultura okinawana. E é um resgate da identidade okinawana, Utinanchu, que foi bastante esquecida ao longo do tempo. E assim percebemos como nossa cultura okinawana é forte e a nossa história é única e merece ser lembrada e preservada. Então, eu gostaria, para finalizar, de agradecer à biblioteca por essa oportunidade de contar um pouquinho sobre a nossa associação e sobre a nossa história. E agradecer também pela parceria com a Associação Okinawa de Campo Grande. Sabemos que o trabalho de vocês, bem como o da Sociedade Genealógica do Havaí, é importantíssimo para nós e para as futuras gerações. Bom, era isso. Então, o próximo a apresentar será o senhor Newton Shirado, atual presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal da Associação Okinawa de Campo Grande, que foi quem doou o CAFO. Ele irá compartilhar a história de sua família através deste material. Boa noite, bom dia. Eu sou Newton Kiyoshi Shirado, tenho 68 anos, sou da terceira geração de okinawanos. Meus avós vieram do Motobu, em Okinawa. Fui presidente da Associação Okinawa de Campo Grande, fui presidente do Conselho Deliberativo da Associação Esportiva Cultural da Nipo Brasileira. Atualmente sou presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal da Associação Okinawa e embaixador da boa vontade de Okinawa. Hoje eu estou aposentado
e trabalhando na propriedade que era do meu avô, na chácara da antiga Mata do Segredo, onde moro. Hoje virei agricultor como meu avô. Sou filho mais velho do filho mais velho da família. Meu avô era o segundo filho. Só vinha para o Brasil para fora trabalhar apenas o segundo filho, porque o primeiro filho ficava cuidando da mãe em Okinawa. Mas como o sobrinho do meu avô não tinha filho, então ficou para o meu avô e meu pai continuar a clã. Por isso que ele tem uma sequência. Tanto é que a nossa chácara, propriedade do meu avô, já está na quarta geração, que é a geração dos meus filhos. Como este livro genealógico da família Shirado chegou em Campo Grande? Durante a guerra, a minha avó, o Toshirado, protegeu esse documento com o próprio corpo, como se fosse o tesouro da família. Como o irmão mais velho do meu avô só tinha um filho, ele não deixou herdeiros, não tinha mais sucessor. Então a sucessão veio para Campo Grande, pois o meu avô era o segundo filho. Em 1963, o meu avô Seigen Shirado trouxe para Campo Grande essa árvore genealógica. O meu avô sabia da importância desse documento, então ele sempre guardava. Como essa árvore genealógica da família nobre do reino de Ryukyu foi descoberta em Campo Grande? Graças ao esforço da vice-presidente da Associação Okinawa de Campo Grande, Patrícia Guena, que em fevereiro de 2023 colaborou pesquisando os documentos da imigração com a colaboração de descendentes dos imigrantes. Foram encontrados documentos como passaportes e vistos antigos, fotos e outros documentos de imigração okinawana, entre eles registro do primeiro imigrante que desembarcaram no navio Kasato Maru, de posse dos familiares dos descendentes e que estabeleceram residência em Campo Grande. Foi solicitado pelas redes sociais do CAICAM a colaboração para que as pessoas levantassem os documentos até a secretaria. Esse trabalho foi uma parceria para ajudar com as pesquisas dos servidores que vieram da Biblioteca de Okinawa. Eu sempre tive curiosidade da importância desse documento. O avô dizia que esse carimbo do livro era valioso. Ele sempre guardou e falava do documento para mim. Muitos dos meus familiares desconheciam desse livro. Qual é a importância histórica e cultural dessa descoberta para a comunidade okinawana de Campo Grande e para Okinawa? Essa descoberta reforça a busca pelas raízes familiares, a curiosidade sobre a organização social e a história de Ryukyu. Incentiva as pessoas a montar a sua árvore genealógica e resgata a história entre os familiares. Para a nossa família é importante. Sentimos muito orgulho de ter um tesouro como esse na nossa família. E eu acredito que através desses documentos podem ser que tenha outros documentos. Vendo esse documento, as pessoas podem sentir a curiosidade em pesquisar, saber mais, perguntar sobre esses documentos com a família, buscar as raízes e montar a sua árvore. Esse documento nos traz o melhor entendimento sobre a organização da sociedade do reino de Ryukyu daquela época. Como a colaboração entre os pesquisadores de Okinawa e a associação foi fundamental para essa descoberta, através do desejo e a curiosidade de pesquisar a própria história familiar, pesquisar sobre a imigração okinawana, foram os objetivos em comum que nos interligaram.
seguindo as pegadas valiosas dos nossos antepassados e fazendo que esse conhecimento circule entre essa comunidade cá e lá. Como a diretoria da Associação Okinawa de Campo Grande se sente em relação a fazer parte dessas descobertas e como fortalece os laços entre Campo Grande e Okinawa? O sentimento é de orgulho e a presença dos okinawanos, a influência da cultura de Okinawa em nossa cidade são as marcas de conexões entre nossas comunidades. Eu acho que se não fosse a dedicação da diretoria da associação, nós não teríamos conseguido ter êxito do saber desse documento e a sua importância. Eu achei que era apenas um documento familiar, queria passar de geração em geração. Se você pensar bem, é uma cultura belíssima, de você manter a sequência e a história da família. A família é a base de qualquer sociedade. O costume de Okinawa é a família. Tudo está baseado na família. Até a parte culinária também está relacionado com a família. O que você aprende da mãe, você aprendeu da avó. Então, isso ajuda a preservar a cultura, porque a família que segue a cultura tem um laço cultural por muitos anos. De que forma a descoberta dessa árvore genealógica tem impactado na comunidade de Campo Grande e incentivando o espírito Chinanchu? Esse documento precioso reforça ainda mais esses laços e desperta em nós um profundo sentimento de orgulho e pertencimento. Essa descoberta tem despertado em nossa comunidade o espírito Utinanchu, incentivando-os a explorar e valorizar ainda mais a nossa própria origem e história. Acredito que esse momento é uma oportunidade para estreitar os nossos vínculos com a terra dos nossos antepassados e para difundir o conhecimento e a riqueza cultural de Okinawa. Qual é o papel da preservação da memória e do legado dos antepassados na transmissão da herança cultural de Okinawa e às futuras gerações? A preservação da memória e do legado dos nossos antepassados é uma forma valiosa de fortalecer a nossa identidade e transmitir a rica herança cultural de Okinawa às futuras gerações. Para as futuras gerações, é importante saber a sua origem. Comece a montar a sua árvore desde já. Muito obrigado. Muito obrigado por compartilhar essa história, Newton. Para as palavras finais, convido o senhor Eduardo Kanashiro, presidente da Associação Okinawa de Campo Grande. Eu irei passar agora o microfone para o senhor Eduardo. Boa noite, bom dia. Em nome da Associação Okinawa de Campo Grande, primeiramente, gostaria de expressar minha profunda gratidão à Biblioteca de Okinawa, representada aqui pela ilustre diretora Katsumi Ogimi e pelos dedicados membros da equipe, Hiroaki Hara, Chiharu Yonahara, a rica história dos descendentes de Uchinanchus ao redor do mundo. Seu trabalho notável em consultas genealógicas não apenas fortalece nossa conexão com o nosso passado, mas também nos inspira a continuar a tradição e a cultura de Okinawa em novas terras. Além disso,
não posso deixar de mencionar a contribuição valiosa de nossos membros locais. Um agradecimento especial ao Newton Chirado e sua família, que compartilharam conosco a história de sua família. Também agradeço imensamente à nossa vice-presidente, Patrícia Aguena, pela condução exemplar dos trabalhos aqui em Campo Grande, e ao Marcel Aracaki Assato pela sua apresentação sobre a história da nossa associação, e também ao Lucas Miahira pelo apoio técnico. Por fim, obrigado a cada um de vocês que dedicou tempo para estar conosco hoje. Continuemos a trabalhar juntos para preservar e enaltecer nossa história okinawana. Muito obrigado. Ipe Nihedebiru. Então, assim concluímos nosso programa. Muito obrigado por se juntar a nós hoje. Nos vemos no próximo seminário internacional. Até logo e um ótimo final de semana a todos.